Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, dá aquela força, deixa aquele like. Se você não é inscrito, lhe convido a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time de valorização e nosso time de bons e baratos para a 18ª rodada, penúltima rodada do primeiro turno. Simbora lá então pro vídeo? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso time de valorização no canal, né? É o Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas. Quem já acompanha o canal já há algum tempo sabe que a pontuação para esse time não interessa. Fez 10.35 e apesar de uma pontuação muito baixa ainda valorizou 4.40 cartoletas, tá? Estamos com um patrimônio bom, né? Estamos com um patrimônio de 236.64. Estamos ali, né? Posição 2.200 e alguma coisa aí no Cartola, né? Não estou satisfeito, né, com esse time de valorização do canal. O time de valorização esse ano passado ficou entre os 250 mais ricos do Cartola. Esse time foi feito para ganhar mais de 10 cartoletas por rodada, tá? Então essa rodada a gente vai pegar um pouquinho pesada aí para tentar buscar uma boa pontuação e com isso valorizar bem, tá certo? Já vou aproveitar a oportunidade aí, ó, convidar vocês para jogar o Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, certo? Tem aqui na descrição do vídeo, o linkzinho é só clicar. Rodada 18, já tem 37 times. Vou dar uma atualizada aqui para ver se, enquanto estou fazendo vídeo aqui, já aumentou as inscrições. Tá? Então, quem quiser se inscrever é só vir aqui, certo? Já tem também a aberta mensal de novembro. O segundo turno também já está em aberto. A gente está ultrapassando aí praticamente 100, 150 times todas as rodadas, né? Se a gente vier aqui nas ligas aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. 17ª rodada, 151 times. 16ª, 147. 15ª, 161 times. 14ª, 192. Então a gente tá indo muito bem aqui. Quem quiser vai ser muito bem-vindo, certo? Inclusive é por aqui que eu boto os vencedores aqui, ó, no Mané Cartola FC, tudo junto no Instagram. Quem quiser seguir a gente também vai ser muito bem-vindo. É por aqui que eu boto alguns cards que eu acredito que são importantes para a rodada. É por aqui que eu boto os vencedores do Liga do Mané, né? Dou publicidade. Todos eles aqui já receberam prêmio. Os prêmios são pagos 24 horas. Né, após o encerramento da rodada. Terminou a rodada, mercado fechou, abriu no dia seguinte, já estou pagando a premiação, gosto de pagar já geralmente antes de gravar meus vídeos. É por aqui que eu boto também alguns cards de arbitragem, né, a maioria das vezes realmente dá certo. Então quem quiser seguir a gente no Instagram, ó, Mané Cartola FC, tudo junto, vai ser muito bem-vindo. É por aqui que a gente atualiza também os times e é claro, né, e quem quiser jogar em uma ligazinha apostada, brincar aí, ó, ligasdomané.com.br, vai ser muito bem-vindo. Site altamente interativo, é só vir aqui se inscrever. Tem dúvida? Me chama no WhatsApp. Tá ok? Tá ok, pessoal? Dados os recados aí, vamos então direto aqui no nosso Catimba States, catimbastates.com.br, né? Tem também a descrição aqui no vídeo. Quem quiser assinar, baixou o precinho, R$ 29,90, promocional aí, com 10% de desconto ainda se botar Mané Cartola, tudo junto, digitar ali no cupom no momento da compra, tá? Vamos lá, para não perder muito tempo aí, vamos para os nossos goleiros, certo? Vamos buscar aqui mínimo para valorização e vamos lá para a parte de baixo ver quais são os goleiros que estão mais desvalorizados. Muriel tá bem desvalorizado, tá? E acredito que é uma boa sim. O Santos é bem ofensivo, o Marinho tá voltando aí, Marinho chuta muito, né? Média e longa distância, deve proporcionar aí pro Muriel algumas oportunidades para defesa difícil. Tá precisando de menos 3.50 para começar a valorizar, tem uma média de 1.03 dentro de casa, certo? Antes de negativar aqui, ó, contra o Ceará, vinha muito bem, era o goleiro que estava com maior regularidade nos últimos 10 jogos. Aí todo mundo vai dizer, pô, Fabiano, tu vai até indicar-se ele no vídeo passado, tudo, e negativou. Gente, vocês têm que ver a circunstância da partida, certo? Queira ou não queira ali, ó, foi um gol contra do Hudson, e o outro gol foi o Digão ali, ó, que entregou aquela bola ali. O Muriel foi driblado pelo Vinícius e sofreu o gol. 2 gols, não foi culpa dele, né? Então são circunstâncias da partida. Acredito sim que ele tem grande chance aí de valorizar na rodada, deve ser bem exigido pelo Santos. O Santos é um dos melhores visitantes da competição, tá? Mas o Muriel tem tudo para ir bem. Fernando Praz aqui, ó, também gosto, tem médias de 5.56, dentro de casa tem média melhor em casa do que fora. Precisa de menos 3.5, assim como o Muriel tá bem desvalorizado, tá? Negativou aqui na 15ª rodada contra o Corinthians, quando sofreu aquele frango, né? Mas nos demais jogos vem muito bem dentro de casa, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Curitiba. Curitiba aqui negativou o Everton, o Vanderlei, o Robson tá bem perigoso fora de casa, né? Isso aqui me causa um certo temor. Mas os goleiros desvalorizados, talvez é o que tem a melhor média, né, dentro de casa. Também é bom para valorização. O Wilson está desvalorizado, precisa de menos de 2.60, né? Só que o Wilson tem médias melhores em casa do que fora. Em casa ele tem média negativa. Perceba aqui, ó, que fora de casa realmente ele tem um desempenho muito ruim, certo? Dentro de casa já dá para dar uma apostada melhor nele, certo? Vai enfrentar um Ceará que é altamente ofensivo.
Acho um pouco complicado, mas que deve ser exigido, deve ser bem exigido, tá? Aqui tem o Santos, também vejo boa como valorização, tá com uma média de 2,47 dentro de casa, precisa de menos 1,30 para começar a valorizar, certo? Nas últimas partidas vem muito bem dentro de casa, muito por quê? Muito porque o Atlético, aqui ó, vamos pegar o jogo aqui ó, Atlético Paranaense e Grêmio, muito porque o Atlético Paranaense aqui tá com uma média de gols sofridos de 0,67, certo? Mas também tá com uma média de gols como mandante de 0,67 também, ou seja, é um time que sofre poucos gols dentro de casa, mas também dificilmente faz, certo? E o Grêmio tem uma média de gols como visitante de 0,88, né? Esse jogo aqui, como eu já falei no vídeo principal, tem tudo aí para ser um jogo de poucos gols ou talvez até um 0 a 0. Perceba aqui, ó, o Atlético na 14ª e na 16ª rodada passou em branco contra o Ceará e contra o Corinthians. E o Grêmio segurou o SG contra o São Paulo, segurou o SG contra o Bahia, né? Então é um jogo de repente aí que pode dar certo aí, até mesmo para valorização aí do Santos, tá? Então vejo como bom para valorização também. Se eu estiver correndo um pouquinho aí com o vídeo, pessoal, vocês me desculpem que essa semana foi um pouquinho aí puxada aí, porque eu tive que botar em dia aí o meu trabalho, né? Que a gente não vive só de cartola, né? E como teve essa jogos de Libertadores, deu para dar uma aliviadazinha, então deixei para gravar o vídeo hoje, tá? E tá um pouco corrido para mim, certo? Então diz aqui, ó, para valorização, esses 4 goleiros aqui embaixo podem dar certo, sim, são boas opções. Aqui, ó, tem a minha preferência pelo Muriel, né? Que vai enfrentar um Santos altamente ofensivo e vinha bem com regularidade. Tem minha preferência aqui pelo Praz também, que tem um bom desempenho dentro de casa, apesar que vai enfrentar um Curitiba que fora de casa anda perigoso. O Robson está incomodando na frente. O Wilson aqui está desvalorizado, mas gosto mais dele em casa do que fora, né? E o Santos aqui, de repente, pode ser uma boa aposta aí, até do ponto de vista de valorização, já que o Grêmio também não anda fazendo tantos gols assim fora de casa e o Furacão toma poucos gols em casa, tá? Mas para goleiro nesse momento aqui, eu vou com o Muriel, tá? Como eu falei, o Muriel vinha numa crescente, negativou bastante agora e vai enfrentar um Santos que é ofensivo. O Marinho chuta muito de média e longa distância, deve proporcionar ele aí a oportunidade, pelo menos, de fazer defesas difíceis, tá? E é o goleiro mais valorizado junto com o Praz, acredito que é uma boa para rodada assim. Vamos lá para os nossos zagueiros. Que de zagueiro para essa rodada não tá fácil, tá? Não tá fácil não. Vamos lá para a parte de baixo, certo? Os zagueiros mais desvalorizados estão aqui embaixo, tá? O Éder não tem uma média tão boa assim, mas tá bem desvalorizado. Aqui o Eduardo Brock vejo como boa sim, tá precisando de 0,30, né? Não tem jogo em casa ainda, certo? Os jogos dele só foi fora de casa, né? Mas é um zagueiro que tem uma certa regularidade, faz alguns desarmes, já tem gol na competição, se apresenta bem na bola aérea, né? Chuta também de média e longa distância, bate falta, tá? É um bom zagueiro, só tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, porque de repente pode ser o Thiago que vai jogar. A gente tem que ficar de olho nisso, mas do ponto de vista de valorização é um bom zagueiro sim, certo? Sabino tem muita regularidade, mas vai enfrentar o Ceará fora de casa, já é um pouco mais complicado. Aqui, ó, Felipe Melo nem pensar, né? O Emerson Santos só tá com o jogo. Vejam como tá difícil para zagueiros, né? De repente para valorização aqui, ó, o Luiz Otávio pode ser uma boa, tá com uma de 3,31 jogando em casa, precisa de 0,80, certo? Desvalorizou aqui na 15ª rodada, oscila um pouquinho, mas a maioria das pontuações dele são pontuações positivas dentro de casa. Deixa eu dar uma olhadinha no Curitiba aqui. Curitiba cedeu bons pontos aqui pro Braz, mas é porque fez gol. Aqui o Matheus Ferraz, gol e assistência. O Matheus Ferraz, assistência e o Nino, gol. Vem cedendo pontos por causa de gols e assistência, né? Nesse ponto aí, de repente, o Brock pode ser até melhor, né? É como eu falei pra zagueiro, pra essa rodada, pra valorização, tá bem complicado, né? Ó, opa, passei batida aqui, ó. O melhor zagueiro na rodada pra mim, já botei o olho. É esse aqui, ó. O Júnior Alonso, tá? Tem uma média de 4,50 jogando em casa. Confronto é o melhor confronto da rodada. Precisa de 1,60 pra começar a valorizar, ou seja, quase igual a média básica dele, né? Um cara que pontua aí 1,5, sem gol, sem assistência. Negativou pela primeira vez dentro de casa aqui na 13ª rodada contra o Vasco. Dentro de casa é um zagueiro que se apresenta bem lá na frente, joga quase como um médio volante, bem perto da área adversária, pode até possibilitar uma assistência, o último passe dele ser dele numa última jogada de gol, por exemplo, né? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, vamos botar desarme, né? Porque SG tá complicado. Os zagueiros mais desarme na competição, primeiro é o Léo Ortiz, tá? Tá com 33 desarmes de 17 jogos, mais de 2 desarmes por partida praticamente, né? Só que tá precisando de 5,10 para começar a valorizar, é meio complicado. E dos zagueiros com maior número de desarmes, qual é o que tá mais desvalorizado? O Alonso, tá? Então vejo o Alonso como boa assim, como eu falei, para zagueiro não tá muito fácil, né? Nesse momento realmente eu vou com o Brock, ficando de olho ver se o Thiago vai jogar, tá? E o Alonso, tá? Vejo as duas melhores opções para valorização para rodada. Já vamos deixar os laterais aqui prontinho. Vamos voltar para os nossos queridos laterais agora, né? Voltar não, botar, né? Tirar do desarme, botar mínimo para valorização. Vamos lá embaixo ver se tem alguma coisa que nos agrade aqui, né? Igor Julião pode ser uma boa, tá? Vai enfrentar o Santos, né? Provavelmente vai pegar o Solteiro dali pela frente, né? Deve possibilitar uma grande quantidade de desarme. Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó, lateral, em termos de desarmes. Jogando em casa, os times que mais desarmam que laterais é Internacional, Atlético Mineiro e Fluminense, tá?
E o Santos cede uma quantidade considerável. Não é o que mais cede, mas cede uma quantidade considerável. De repente o Julião aí para valorização vale a pena, ainda mais se levar em consideração que tem uma média de... tá custando 2,97 e tem uma média de 2,32 dentro de casa. Ou seja, a média dele dentro de casa é bem superior ao que ele precisa para começar a valorizar, que é menos de 2,90. É um jogador que oscila? É um jogador que oscila. Mas de repente aí pode dar certo, Como eu falei, contra um Santos que é ofensivo aí, de repente pode possibilitar aí uma boa quantidade de pontos. O Santos não é um time que cede tantos pontos assim, seria mais para desarme mesmo. E claro, pelo preço dele está muito atrativo, Menos de 3 cartoletas. Mas acredite que para valorização o melhor jogador para rodada aqui, é o Vinha, o melhor lateral, Precisa de menos 1,90, tem uma média básica de 2,83, quase 3 pontos por partida. Tem média de 3,44 fora de casa, eu gosto dele mais dentro de casa do que fora. Mas é um jogador que até negativar aqui, contra o Fortaleza, vinha muito bem, com uma regularidade tremenda, certo? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense aqui deu uma mitada no Vitor Luiz por causa do gol. Oscila bastante, não cede tantos pontos assim, seria mais pelo desempenho do Vinha mesmo. E assim, eu tenho que mostrar para vocês o seguinte, em termos de média básica, Os laterais disponíveis para rodada com melhor média básica, o que é média básica? Tira SG, tira o gol e tira a assistência, as maiores pontuações do game, o que sobrar é média básica. Felipe Jonathan é o lateral com melhor média básica na competição, 2,92, depois vem o Vinha. Então vejam como o Vinha realmente é uma boa, depois vem o Diogo Barbosa, o Guga e o Dudu também, tá? O Dudu vem falando há tempo deles, principalmente jogando fora de casa, tem um desempenho muito bom, tá? Então o Vinha é o segundo lateral com melhor média básica, disponível, para essa rodada. Então vejo sim como uma boa, assim, o Vinha para valorização. Vamos botar aqui mínimo para valorizar, Perceba, o Vinha é uma boa. Patrick tá desvalorizado, mas vai pegar um Galo pela frente complicado. E Patrick tem médias melhores em casa que fora. Samuel Xavier vejo como boa aqui, tá? Tá uma média de 2,49, certo? Valoriza a partir de 0, tá? Vem oscilando bastante, mas acho que de repente possa ser um jogo bom, porque dentro de casa o Ceará vem confirmando as suas vitórias aí dentro de casa, tá? Teve dificuldade lá contra o Corinthians, com um jogador a menos, mas confirmou a vitória. Se a gente perceber aqui, jogando em casa, o Ceará tá bem efetivo, certo? Aqui, 2-1, contra o Corinthians, 2-2 contra o Goiás, 2-0 contra o Flamengo e perdeu apenas na 8ª rodada. Já faz muito tempo contra o Santos, tá? Então dentro de casa, consegue sim ser bem efetivo. Só tome cuidado aí que o Curitiba aí realmente surpreendeu o Palmeiras na última rodada, mas aliás, o Palmeiras vem sendo surpreendido direto aí, O Palmeiras é o exemplo de antagonismo, no futebol, ou seja, na Libertadores está arrebentando, onde goleou, foi o primeiro colocado no geral, a melhor campanha da primeira fase de grupos da Libertadores, e no Brasileiro está muito mal, então não dá para explicar como é que pode ir tão bem numa competição intercontinental e no Campeonato Nacional ir tão mal, sendo o mesmo time, complicado, mas essa é a fotografia do Palmeiras no momento, tá? Mas a gente tá falando de lateral, vamos voltar aqui, certo? Mínimo para valorização, vamos lá para a parte de baixo. Realmente Vinha é melhor para valorização ao meu ver. Igor Julião pode ir bem sim, Samuel Xavier pode ser uma boa. Abel Vinícius gosto muito dele, mas vai pegar um Grêmio complicado, mas pela chance real de SG de repente pode dar certo, custando 8,79, e precisando de 0,20 para valorizar, de repente pode ser uma boa. William Matheus vai ter um jogo complicado aqui, mas tem médias melhores fora de casa do que em casa, aqui Em casa ele tem uma média de 3,27, melhor do que a média dele fora. Tá precisando de 0,20 para começar a valorizar. Custa 5,7 cartoletas, bem desvalorizado. Pode dar certo aqui, Percebam aqui, tirando aqui contra o Fluminense, na 12ª rodada que perderam goleada, nos demais jogos ele sempre entrega alguns bons pontos aí, tá? Então, de repente aí o William Matheus para valorização também pode dar certo. Vamos dar uma olhadinha aqui mais para baixo um pouquinho. Mike, aqui já começa a complicar um pouquinho mais, mas tem um lateral aqui que tem uma regularidade boa aqui, e tem uma boa média que pode dar certo, tá? O Guga tá com uma média em casa de 6,08, certo? Precisa de 1,70 para começar a valorizar, e a média básica dele é 2,11. Percebam, a média dele em casa e a média básica dele é superior ao que ele precisa para começar a valorizar. E dentro de casa o Guga ainda não decepcionou, tá? Fez aquela caquinha lá, como eu falei no vídeo, time principal contra o Bahia, entregou o gol, tudo, mas é um bom lateral sim, anda desarmando bastante dentro de casa, porque eles jogam de maneira ofensiva dentro de casa, os laterais do Galo, mas o Arana tem muito mais liberdade do que o Guga fica com a parte mais da contenção, tá? E vem desarmando bastante, mas chega de vez em quando à frente também, certo? Então vejo o Guga assim como boa, apesar de custar 3,03 cartoletas, um pouquinho salgadinho, tem muita regularidade, e pelo que ele precisa para valorizar, tá bem abaixo do que a média dele, básica inclusive, e a média dele jogando em casa. Tá certo? Diogo Barbosa aqui jogando fora de casa, de repente pode dar certo, tá? Tem média de 5,13
jogando fora, ou seja, o desempenho dele fora de casa é melhor do que em casa. Tem uma média de 2.30, precisa fazer 2.30 para começar a valorizar, né? Que é inferior à média básica dele, que é 2.35. Como a gente viu, ele tá entre os laterais com a melhor média básica da competição, tá? E tirando esse jogo aqui, ó, contra o Santos, que negativou nos demais jogos, ele vem jogando bem fora de casa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tô até curioso. Deixa eu ver o Furacão. Olha, o Atlético Paranaense vem cedendo bons pontos aí para laterais, tá? Bom pontos, não negativou lateral adversário ainda, tá? Então realmente o Diego Barbosa realmente é uma boa sim para valorização. A valorização até tem alguns laterais interessantes, certo? Mas nesse momento eu vou com o Vinha, tá? Muita regularidade, né? Um dos laterais com melhor média base na competição, negativou pela primeira vez, está muito desvalorizado. E por mais que o Palmeiras não esteja bem, ele individualmente, né? Tem condições, né, de reverter. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Em termos de desarme, como é que tá o Vinha? Porque SG tá complicado, tá osso, não dá para prever. Felipe Jonta, Aderlan, Dudu, Pacheco, ó. Pacheco, Felipe Luiz, também dos maiores. Guga já aparece aqui, ó. O Vinha também, ó. Diego Barbosa, realmente. São laterais de muita regularidade, média básica boa, sempre vale a pena arriscar neles. Mas nesse momento eu acho que eu vou com o Guga, tá? Pelo confronto, o Guga é um cara que tá com muita regularidade e vira e volta faz boas pontuações por causa de assistência, né? Devido ao Galo vira e volta também manter o SG dentro de casa. E o queira ou não queira, o confronto mais favorável da rodada é contra o Sport, tá? É contra o Sport. Não tem como fugir disso. Certo? Por enquanto tá ficando assim nosso sistema defensivo. Vamos pro nosso meia. Deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha aqui, se tá tudo certinho. Guivinha, Alonso Brock, é isso aí mesmo. Vamos lá pro nosso meias aqui, rapidamente, né? Pra deixar o vídeo um pouquinho mais enxutinho. Meias. Vamos tirar desarmes, né? E vamos botar mínimos para valorização. Ó, meio campos que precisam de menos pontos para começar a valorizar estão aqui na parte de baixo, mas desses daqui, ó, nenhum desses tem média boa, né? O único que me chama mais a atenção é o Ferrares, que vai enfrentar um Palmeiras, como falei, que não tá bem no Brasileiro. Ferrares tem uma média de 4.47 jogando em casa, precisa de 0.40 para começar a valorizar, tá? E só negativou uma única vez contra o Grêmio, né? Mas é um jogador que tá muito atrelado a assistência e gol. Mas como dentro de casa aí, né, o Atlético Goianiense vira e volta aí, consegue fazer seus golzinhos, vamos dar uma olhadinha aqui. E o Palmeiras anda sofrendo bastante gol fora de casa ultimamente. Aqui, ó, média de gols como mandante do Atlético Goianiense, 1.50. Média de gols sofridos como visitante do Palmeiras, 1 ponto. 1 gol. Ó, o Atlético Goianiense marcou gols em todos os confrontos dentro de casa, né? E o Palmeiras sofreu gols, né, em quase todos. Só não sofreu no Clássico, né, contra o Corinthians. Mas daí eu vejo como campo neutro. O Palmeiras não tá bem no Brasileiro, na Libertadores tá arrebentando. Mas no Brasileiro tá complicado, tá? Vamos voltar ali pros nossos queridos jogadores. Ferrares vejo como uma boa, assim, pra valorização. Vamos lá pra parte de baixo. Zé Rafael de repente pode dar certo, tá? Tá precisando de 0.10 para começar a valorizar. E apesar de ter uma média de 2.84, fora de casa joga melhor, tá? Tem média de 4.09. Tá? Negativou no último jogo, vinha bem, certo? Mas andou numa decrescente aí agora com a mudança de treinador, saída do Vanderlei. A gente não sabe como é que vai jogar no Brasileiro aí, né? O Palmeiras, né? Como eu falei, na Libertadores já bem, mas no Brasileiro tá complicado dar uma arriscada nele aí por enquanto, por hora, né? Vamos descer mais um pouquinho. Opa, aqui eu vi alguns jogadores que me interessaram, hein? Rodrigo Lindoso aqui vai ter um confronto complicado, né? Só se fosse para desarme contra o Flamengo, né? Aqui, esse confronto aqui eu acho que vai ser muito pegado no meio, né? São os líderes da competição. Mas assim, ó, em termos de desarme entre o Lindoso e o Thiago Maia, eu prefiro o Thiago Maia então. O Thiago Maia tá com uma média de 2.40 jogando fora de casa, precisa de 0.20 para começar a valorizar. Negativou na 17ª rodada contra o Corinthians, normal, o Flamengo propôs o jogo e não deu para ele desarmar. Mas nos demais jogos aqui, ó, que o Flamengo tem alguma resistência, ele sempre desarma algumas bolas. Ele é um dos volantes com o maior número de desarmes na competição. Já tá com 31 desarmes em 9 jogos, tá? Isso é mais de 3 por partida, é muita coisa. Certo? Então de repente aí para desarmeio o Thiago Maia vale a pena sim para valorização, já que vai ser um jogo bem pegado, tem tudo para ser, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Charles também vejo como boa, tá? Charles está precisando de 1 ponto para começar a valorizar e tem média de 4.86 jogando dentro de casa, tá? O Charles dentro de casa é um dos melhores meios jogando em casa. Aliás, o Ceará dentro de casa tem um meio de campo muito forte, tá? Charles, Vinícius, né? E o Sobral é um meio de campo ali de respeito dentro de casa, tá? E o Charles está com um bom desempenho dentro de casa porque anda desarmando bastante, chega bem à frente, tá dando assistência e às vezes até faz gol, tá? Então realmente, de repente, o Charles é uma boa para valorização sim. Aqui vem outro jogador que me interessa também para valorização, é Nenê, tá? Tá precisando de fazer 1.10, mas tem média de 6.41 jogando dentro de casa, tá? Foi muito mal na última rodada, na 17ª, tá?
Já tinha negativado na 19ª, realmente é um jogador que às vezes oscila um pouquinho, mas vinha com uma certa regularidade, marcando os gols, dando assistência, é o cara da bola parada no time do Fluminense, bate falta, escanteio, então realmente é um jogador que vale a pena do ponto de vista de valorização. Vamos ver mais aqui para baixo mais um pouquinho, se tem mais alguém que nos interesse. Aqui já começa a complicar um pouquinho. Natan 1.80 jogando em casa contra o Sport pode valer a pena realmente. Existe possibilidade real de assistência de gol e com isso valorizar bastante, né? Dá uma olhadinha aqui. Mas daí eu vou botar ele, acho que um time de bons baratos. A valorização vou dar uma escadinha aí nos jogadores que estão precisando de menos para valorizar, mas o Natan com certeza é uma boa para valorização sim. Tem uma média de 5.62 jogando em casa, precisa fazer 1.80. Como eu falei, estou repetindo, é o confronto mais favorável da rodada. Não adianta fugir disso. Ah, mas contra o Fluminense o Galo se deu mal. Acontece, mas foi o único time que foi a Minas e conseguiu frear o Galo. Os demais jogos, os Galos vêm metendo 2, 3 gols em todo mundo dentro de casa, inclusive nos grandes, Grêmio, São Paulo, né? Então não dá pra dizer que não, o Galo não é favorito pra esse jogo, claro que é. Ainda mais se levar em consideração aí que o Sport vem jogando mal fora de casa. Pra valorização realmente são esses jogadores. Eu vou com o Nenê nesse momento, certo? Vou com o Thiago Maia. Tá? Regularidade tremenda, muito desarme. Acho que esse jogo vai ser um jogo ali que vai ficar concentrado no meio de campo, vai possibilitar ele a grande quantidade de desarmes. Eu fico só um pouco cabreiro com o cartão amarelo, né? E com falta, né? Mas, queira ou não queira, a possibilidade de desarme vai ser enorme nesse jogo. E o Charles? Acredito que o Charles vem bem, certo? Apesar de 2 pontuações negativas aqui dentro de casa, tem um desempenho muito bom. Tá custando apenas 6.64 cartoletas, muito atrativo aí, né? Para um jogador que tá precisando apenas de um ponto para começar a valorizar, certo? Vamos pro nosso ataque, né? Para não ficar tão extenso assim o vídeo. Robson aqui, ó, já adianto, realmente é uma bomba excelente para valorização. Robson fora de casa, né? Ele incomoda demais, né? De repente aqui o Robson para valorização realmente tá valendo a pena. Mas eu vou fazer diferente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Nossos atacantes. Mínimo para valorização. Vamos lá para a parte de baixo. Ó, os atacantes mais desvalorizados estão aqui na parte de baixo. E aqui tem alguns jogadores que me interessam, tá? Rafael Sobis. Por mais que o Sobis tenha uma média de 1.29, certo? Dentro de casa ele tem uma média de 1.56. Está precisando de menos 0.60 para começar a valorizar. Ceará dentro de casa é bem ofensivo. O Sobis em casa ainda não fez gols, tá? E é um jogador que te entrega alguns bons pontos ali. É um bom jogador para cartola. Apenas ainda não fez gol e não deu assistência dentro de casa. Se a hora que ele fizer um golzinho de assistência dentro de casa, vai pontuar bem, né? Quem já joga cartola há tempo sabe que o Sobis na época do Cruzeiro pontuava bem, na época do Inter várias vezes pontuou bem, né? Principalmente na penúltima passagem pelo Internacional, na última nem tanto. Mas na última também deu uma mitada ou duas ali de maneira isolada, mas deu. Mas vejo como boa sim. O Pedro não dá para descartar, né? O Pedro anda fazendo muito gol, praticamente um gol por partida. Precisa de 0.30 para começar a valorizar. Tá com uma média de 3.28 jogando fora de casa. O confronto é complicado, complicadíssimo, mas é o confronto dos líderes, né? É aqui que geralmente aparece aqui o grande jogador. É aqui que geralmente o artilheiro aparece, né? Pode ser um jogo de 0 a 0? Pode. Mas pode ser um jogo de muitos gols também. O Pedro está custando 4.58 cartoletas. Muito barato. Qualquer gol do Pedro vai valorizar e vai valorizar ele bastante, né? Pedro é muito atrelado ao gol? Com certeza. Se não fizer gol aqui, ó, não fez gol, faz 0 pontos, 0.4, 0.1. Se fizer gol, dá uma mitada. E realmente, se ele fizer gol nesse confronto, vai valorizar e valorizar bastante. Então, para quem não tem cartoletas, é um risco enorme aí deixar o Pedro de fora aí dessa rodada pelo preço, né, pelo potencial de valorização que ele tem. Outro jogador que me chama a atenção para valorização é o Sacha. O pessoal pode ficar meio chateado, né? Tem média de 1.85 jogando em casa, mas repito dizer, não tem como fugir disso. O confronto mais favorável para escalar é o Galo, né? O Galo contra o Sport. Não estou menosprezando o Sport, tá? O Jair vinha fazendo um belo serviço no Sport. O Sport chegou a ficar em sexto colocado na competição, mas vem caindo, tá? Nos últimos jogos não vem bem. E o Galo vai ter que vencer esse jogo. Por que vai ter que vencer? Porque do outro lado, lá em Porto Alegre, Internacional e Flamengo vão se pegar, né? Que nesse momento são os dois primeiros colocados. E o Galo precisa da vitória para, dependendo do resultado lá, passar os dois. Então acredito que o Galo não vai perder essa chance dentro de casa. O São Paulo vai ficar maluco. Vai dar salto 10 metros de altura na lateral do campo se não ganhar esse jogo. Então acredito que o Sacha pode ser uma boa sim. É um cara que é muito sacrificado no Galo, faz o falso 9, né? Mas pela fragilidade do Sport no momento e pela ofensividade do Galo, de repente pode dar certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Sport como é que tá contra atacante. Ó, o Claudinho joga um pouco mais aberto pelo meio, né? Infiltrando. Ó, o Ítalo joga quase na mesma posição do Sacha ali, enfiado, 8.2.
O Pedro fez 18.1, joga enfiado. Ó, o Bruno Henrique fez de 14.30 jogando pela lateral. O Sport cede muito ponto para atacante, né? Deixa eu ver aqui, 14 pontos o William, ó, jogando por dentro. O Wesley por fora, 6.9. Realmente, não só o Sacha, Keno, o Savarino, todos são excelentes opções para essa rodada, tá? Os números mostram isso, né? O confronto mostra isso. E realmente vale a pena, sim, dar uma arriscada. Quem não tiver cartoleta, ou no Savarino ou no Sacha, com certeza vale a pena. O Janderson também pode ser uma boa para valorização, tá? Apesar de estar precisando de 2.30 para começar a valorizar, tem uma média básica de 1.93 e uma média de 5.05 dentro de casa. O Janderson vem muito bem, com muita regularidade, muito participativo, sofrendo falta, finalizando bastante, tá? Então é um jogador que vale a pena sim. Ainda mais que vai enfrentar um Palmeiras que não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Bom, para valorização tem até que alguns jogadores interessantes aqui. Depois 3 pontos para cima daí, só se imitar mesmo para valorizar bem, né? O Robson de repente pode valer a pena, até mesmo para valorização, por quê? Porque tem uma média básica de 2.93 e precisa de 3.60 para começar a valorizar, ou seja, a média básica dele, sem gols, sem assistência, é quase o que ele precisa para começar a valorizar. E fora de casa ele vai muito bem, tá? Sempre costumo dizer aqui nos vídeos do canais, isso faz tempo, antes de ele virar modinha. Fora de casa ele tem uma média de 7.80, quem acompanha o canal sabe disso. Olha só, fora de casa o Robson incomoda, participativo, tá? Então de repente vale a pena realmente aí. Fora de casa é um dos melhores atacantes para se escalar. Bom, dito tudo isso aí, queria até dar uma arriscada no Robson aí, mas estou tentando aí de repente buscar uma valorização maior. Tá muito desvalorizado, sobe, não vem de boas pontuações não, mas uma hora ele vai ter que dar uma assistência ou um golzinho. Vou escalar o Sobs por enquanto, tá? Janderson tá muito bem, mas acredito que eu vou botar ele pela regularidade no bons e baratos. Pedro não tem como deixar de fora, né? Não tem, o Pedro tá fazendo muito gol, o confronto é complicado, mas custando 4.58 cartoletas, se faz um gol, valoriza e valoriza demais. E eu queria ir com alguém do Galo, o atacante do Galo mais desvalorizado, né? É o Sacha, é o mais inoperante? Mas tá ali pertinho, se for um jogo de muitos gols, pode sobrar alguma coisa pra ele. Já que o Savarino eu vou botar no time de bons baratos, né? Então acredito que realmente ficou um bom time de valorização, focando aí no confronto do Galo, né? E apostando no Ceará dentro de casa, apesar que o Curitiba tá um adversário meio complicadinho, fora de casa. Para valorização, né? Pelo desempenho, tá carinho, tá? Custa 14 cartoletas, mas é o Sampaoli, tá? A gente vai verificar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. E dos treinadores, o Sampaoli é o que tem o melhor desempenho dentro de casa, tá? Aqui, ó, mínimo para valorização, vamos dar uma olhadinha. São Paulo não aparece aqui embaixo, certo? Não aparece, mas esses técnicos aqui vão ter confrontos mais complicados. Desses daqui, o que eu indicaria para valorização, talvez o Odair, mas vai enfrentar um Santos, que é um dos melhores visitantes da competição, né? Mas o Odair precisa de 2.20, né? E tem uma média de 3.53 jogando em casa. Inclusive, aumenta um pouquinho jogando em casa, ó, 3.86. Então, a média dele em casa é superior do que ele precisa para valorizar. E o Fluminense, tirando a escorregada aqui do 2-2 com o Ceará, vinha muito bem dentro de casa, né? Vai enfrentar um adversário complicado? Vai. O Santos não cede quase nada, ó. Perceba aqui, ó, 2.26 o Jorginho, 1.1 pro Coelho, 2.27 pro Anderson, né? É um time chato fora de casa. A campanha do Santos está muito boa, né? Tá muito consistente, certo? Então aqui, ó, esses jogadores é meio complicado. Talvez o Guto, tá? O Guto tá com uma média de 3.61 jogando em casa e precisa de 2.50. E realmente dentro de casa aqui, ó, vira e volta, tirando aqui, ó, o 2-1, que foi aquele frangaço do Praz. A maioria de jogos dentro de casa vai bem o Ceará, certo? A não ser quando perde, né? Ou quando faz poucos gols. Mas na maioria de jogos aqui consegue uma média superior a 3, 4 pontos. Acredito que para valorização e de repente o Guto é uma boa. Dos confrontos aí, se tivesse que apostar em confrontos, tirando o Galo aí, o do Ceará talvez fosse o que eu apostasse, né? De maneira individual. Daqui é que começa a subir, daí eu vejo assim o Sampaoli como uma boa opção para valorização, sim, porque por mais que ele precise de 3.80, tá? Ele é um treinador que tem uma média de 5.24 jogando em casa. E se o Galo vencer bem, como todo mundo está imaginando, vai valorizar e valorizar bastante, tá? Perceba aqui, ó, o Galo aqui, ó, tirando esse 1-1 com o Fluminense, que foi o único time que foi lá e conseguiu segurar o Galo, nos demais jogos aqui, ó, 8.19, 4.16, 5.19, 4.22, 10.21. São Paulo sempre faz mais que 4 pontos dentro de casa, tá? Então acredito que para valorização pode ser uma boa sim. Se der errado, não vai valorizar, vai até desvalorizar. Mas como eu tô ainda aqui com a maioria de jogadores do Galo, eu vou botar o São Paulo sim para valorização, tá? E como time de valorização aqui não nos interessa pontuação, certo? Eu vou até brincar, vou fazer uma brincadeira e vou botar o Sacha de capitão. Quem for olhar lá no Instagram vai pensar, pô, o Sacha de capitão. Mas o pessoal tem que olhar e tem que ver que isso aqui é um time de valorização, pontuação pra gente não interessa.
O objetivo desse time aqui é ganhar mais que 10 cartoletas por partida, valorizar. E nesse quesito aí, acredito que até que ficou bem montado realmente, né? Focando aí, né? Apostando nos confrontos do Galo, o Sport e do Ceará com o Coritiba, tá certo? Então custando aí, ó, 94,10 cartoletas, um time bem acessível, né? Time de valorização do canal para a 18ª rodada. Inclusive assim, ó, nós estamos indo para a penúltima rodada do primeiro turno, né? Pô, para pensar, se você nessas alturas do campeonato não conseguiu alcançar 150, 160 cartoletas, você tem que começar a pensar com carinho nessas duas últimas rodadas, quem sabe tentar uma valorização, tá? Porque a partir do segundo turno, lá pela 24ª, 5ª, 26ª, 7ª rodada, né? Menos de 160 cartoletas, você não vai conseguir escalar um time competitivo. Imagina você ter que botar no mesmo time um Marinho, um Arrascaeta, um Keno, né, um PP, um Galhardo. Pô, complica, meu amigo. Não vai ter dinheiro para isso, tá entendendo? E vai ter rodada que vai acontecer isso. Né? E como eu falei, geralmente jogadores mais caros são os que têm as melhores médias. Então pensa com carinho e de repente investe em uma valorização aí para conseguir jogar o segundo turno bem, tá certo? Então custando aí a 94,10 cartoletas. Esse aí é o nosso time de valorização do canal para a 18ª rodada. E finalmente, pessoal, esse aqui foi o time de bons e baratos do canal, né? O único time de bons e baratos que a gente tem no canal. Cito diz Mané BB de bons e baratos. Fez 28,81, né? Há algum tempo já esse time de bons e baratos do canal vem me incomodando a pontuação dele. Mas todo mundo que segue o canal aí, né? Já há algum tempo, ou pelo menos alguns vídeos, sabe que o bons e baratos do canal serve o quê? Suporte para você vir aqui buscar um ou outro jogador, né? Barato para escalar no seu time. Mas juro que a pontuação anda me incomodando, né? Então, como a gente tá chegando na metade da competição, certo? Eu vou aumentar o patamar. Eu escalava jogadores até 10 cartoletas e não podia passar de 100 cartoletas o valor total desse time. Vamos aumentar um pouquinho, né? Vamos botar o patamar de 11, 12 cartoletas por jogador e pode chegar até 110 cartoletas, tá? Cansei de tomar porrada com esse time do canal, acho que a gente está indo aí já para metade da competição e quem não tiver, pelo amor de Deus, 110, 120 cartoletas para escalar, né? Então começa a assistir o time de valorização, que daí você tá olhando o time errado, tá certo? Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na nossa escalação. Como eu sempre falo, eu trago a escalação já pronta e vou fazer isso dessa vez. Vamos lá. Já deixei a escalação prontinha aqui, certo? Esse aqui vai ser o nosso time de valorização, né? Peguei um pouquinho leve, tá custando 101,64 cartoletas. Queria dar aqui uma enxertada aqui, ó, botar um Sobral aqui no lugar do Raul, tá? De repente aqui tirar um Pedro aqui, botar um Keno, mas daí eu acho que seria sacanagem demais nesse momento, mas já tô avisando, tá? Vai aumentar o preço desse time, né, de bons e baratos do canal. Como a gente sempre faz aí, vou dar uma pequena explanação. Tô escalando o Jean, né, porque é um dos goleiros com maior regularidade nesse momento na competição. Vai enfrentar um Palmeiras que não vem bem, certo? Então de repente tem tudo aí para dar certo, né? O desempenho do Jean dentro de casa está muito bom, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, goleiro rapidamente, né? Para não deixar o pessoal na mão. Médias. O Jean hoje nesse momento é o goleiro com maior regularidade, tá com uma média de 4,22 jogando em casa. Certo? Percebam as pontuações dele dentro de casa. Nas últimas 3 vem muito bem, mas se você olhar no contexto geral, tá? A partir da 10ª rodada, nas últimas 7 rodadas, ele não vem negativando, tá? Vem muito bem o Jean, pode dar certo, vai enfrentar um Palmeiras que não vem bem no Campeonato Brasileiro, né? Então, de repente, pode dar certo sim o Jean, vou acreditar nisso. Estou escalando Felipe Luiz pelos desarmes, né? Porque eu acredito que vai ser um jogo bem pegado, esse jogo aqui do Flamengo, do Internacional e do Flamengo. Mesmo porque se a gente ver aqui, ó, últimos 5 jogos, né? Lateral, em termos de desarme, já tá prontinho aqui, ó. O time que mais desarma com laterais fora de casa é a equipe do Flamengo, tá? E como o Felipe Luiz tá entre os laterais com o maior número de desarmes na competição, vou escalar ele por causa disso, tá uma regularidade tremenda. Tem que botar aqui, ó, laterais por desarmes, ó. Felipe Jonathan com mais desarma, Aderlan, Dudu vem desarmando muito. Bruno Pacheco, Felipe Luiz já aparece em quinta aqui, ó. E as pontuações do Felipe Luiz fora de casa são melhores do que dentro, ó. Tem uma média de 6,47 jogando fora de casa. Certo? E fora de casa aqui, realmente as pontuações dele são muito boas. Mesmo perdendo o SG, ele desarma em média aí, ó, 4, 5, 6 bolas por partida, tá? E o Internacional é um time que dentro de casa não se defende, propõe jogo. Então acredito que realmente tem tudo aí o Felipe desarmar bastante bolas. Certo? Como a gente viu ali, o Bruno Pacheco, né? Assim como o Felipe Luiz tem entre os laterais com o maior número de desarme na competição. Tem uma regularidade tremenda, certo? Só negativou aqui na 8ª rodada contra o Santos quando foi expulso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. O Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco está com uma regularidade muito grande, é o 4º lateral com maior número de desarmes. Tem médias melhores fora do que dentro de casa? Sim, mas dentro de casa ainda tem uma média considerável, 3,46. E como eu falei aqui, ó, tirando a 8ª rodada, os demais jogos vêm muito bem na competição,
certo? Vem desarmando bastante, é um lateral que chega bem à frente, já tem assistência, né? Tem 2 assistências na competição, então realmente o Bruno Pacheco é uma boa assim para rodada. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, dos times que vão jogar fora de casa, o Curitiba é o time que mais cede desarme para lateral adversário, né? Então eu tô botando um porque é o que mais conquista e o outro é porque vai enfrentar o time que mais cede desarme nos últimos 5 jogos para laterais adversários, certo? E na defesa aqui, ó, tô escalando o Jeromel e o Kahneman, porque como eu falei, tô um pouquinho cansado de tomar porrada com esse time. Queria ir com o Jeromel e o Kahneman no time principal, certo? No time principal, só que faltou cartoletas lá, só tô com o Kahneman. É por isso que eu falo, cartoletas é importante. Se a gente vier aqui, ó, em zagueiros, botar a média básica, a gente vai ver que a dupla de zaga do Grêmio, certo? Tá entre os zagueiros com melhor média básica da competição. Ó. O Jeromel é o melhor zagueiro com média básica. Ele te entrega em média quase 3 pontos sem SG. E o Kahneman 1,5 ponto, certo? E se a gente vier aqui em termos de desarme, eles também estão bem em termos de desarme. Aqui, ó. Zagueiros. Vamos lá. Desarmes. Ó, o zagueiro que mais desarma é o Léo Ortiz. Olha como o Alonso também é uma boa. Ó, o Léo Ortiz tá um pouquinho valorizado, né? Eu falei que o Ortiz aqui, ó, a hora que o Bragantino, falei em outros vídeos, começasse a segurar o SG, o Ortiz ia se tornar um dos melhores zagueiros do Cartola. O Alonso, como é uma boa, olha só. Jeromel e o Kahneman já aparece aqui, ó. Certo? Um com 30 desarmes e o outro com 24 desarmes. 8 e 7 jogos, respectivamente. Então, realmente, a dupla do Grêmio, pra mim, junto com o Alonso, são as melhores opções para rodada, mesmo porque aqui, ó, média de gols como mandante 0,67 do Atlético. Eu já mostrei isso, mas vou mostrar de novo, ó. Passou em branco contra o Corinthians, contra o Ceará, né? E o Grêmio segurou aqui o SG contra o São Paulo, certo? Segurou o SG contra o Bahia. Então, pode ser um jogo de poucos gols. E realmente, mesmo que venha a sofrer gols, é a dupla de zaga que tem o maior poder de recuperação aí nesse momento pra mim. Natan é por causa do confronto, né? Acredito que tem tudo pra dar certo. Natan é o meia mais avançado do Galo, né? Então sempre existe a possibilidade real de assistência e gol. O Sport não tá bem, anda sofrendo muitos gols fora de casa e o Galo faz muito gol dentro de casa, dentro do Mineirão. Vinícius, pelo momento que Vinícius tá vivendo, talvez é um dos meias com maior regularidade, né, no Cartola. Em termos de regularidade, talvez só perca até pro companheiro dele, Sobral, que é mais regular ainda. Vinícius chuta de média e longa distância. O Vinícius bate pênalti, bate falta, bate escanteio. Então realmente é uma boa opção sim, principalmente jogando em casa, porque o Ceará em casa é bem ofensivo. Raul é pela regularidade. Sou sincero em dizer que gosto mais do Raul fora de casa, desarma mais do que dentro de casa, né? Mas tá entre os meios com melhor média básica da competição, acredito que vale a pena sim. Pedro, já falei do Pedro, já mostrei as médias ali, acredito aí que é complicado deixar o Pedro de fora de uma escalação, principalmente bons baratos, né? Ainda mais se levar em consideração que ele custa 4,58, o confronto é complicado? É complicado. Vai ser o confronto, ao mesmo tempo que vai ser o confronto mais difícil dessa rodada, porque os dois líderes, talvez seja o melhor jogo, né? Pra se assistir, enfim, né? De repente, pode dar um 0 a 0? Pode, né? Principalmente o Internacional que se defende bem. Mas queira ou não queira, são dois times que atacam, estão entre os melhores ataques da competição, estão buscando a liderança, de repente vai ser um jogo de muitos gols, né? Então por isso que eu tô botando o Pedro. Certo? O Janderson, né, pela regularidade dele, né, vive um bom momento, jogador participativo demais, pontua em quase todos os scouts, né? Inclusive desarme também, porque volta para recompor, né? E o Savarino aqui vem muito bem, certo? Desde a 10ª rodada em diante aqui, ó, vem numa evolução tremenda, né? Se encontrou dentro do Galo, tá jogando bom futebol, vira e volta, bate alguns escanteios, chance real de assistência e gol no confronto, porque como eu falei, é um dos confrontos mais favoráveis da rodada. E por ser um time de bons e baratos, botei o Guto Ferreira, né? Porque tô indo com alguns jogadores do Ceará, né? E nessa faixa de preço talvez seja o melhor técnico para a rodada, porque o Ceará dentro de casa geralmente costuma confirmar vitórias e jogar bem. Tá certo? Então assim, ó. Opa, fugi um pouquinho aqui. Ó, custando 101,64 cartoletas. Falei todo aquele discurso ali no começo, até que foi bonzinho, né? Queria dar uma enxertadinha aí. Queria botar aqui um Sobral aqui, ó. Pra fazer dobra aqui com o Vinícius, que eu acho que dentro de casa vale a pena. De repente queria tirar aqui o Pedro ou o Janderson aqui e botar um Keno, fazer uma dobra do Atlético. E daí ficaria um baita no time. Mas de repente ia passar de 110 cartoletas, né? Aí é com você, você monta aí o seu time. Esse aqui é bons baratos mesmo, tá? Mas já tô avisando que a partir aí do segundo turno, nós vamos aumentar um pouquinho o patamar desse time aí, ficar mais ou menos em 110, 115 cartoletas aí, fazer um time mais competitivo. Tá feito, pessoal? Então, custando 101,64 cartoletas, um time bem acessível, um time de bons baratos para a 18ª rodada. Então é isso, gente. Time de valorização escalado, time de bons e baratos escalado, time principal do canal já foi escalado, já teve vídeo na terça-feira. Live sábado, né, meio-dia,
certo? Fazer aquela live bem legal, né? Tirar bastante dúvidas, destrinchar bastante, explorar bastante as estatísticas. Portanto, se você não é inscrito, convido você a se inscrever no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder a live, não perder nenhum vídeo, né? E se você já é inscrito, também vou pedir humildemente o seu like, por isso, porque isso ajuda demais o canal. É com seu like aí, né? E o YouTube entende que o conteúdo é bom e relevante e passa para outras pessoas. Daí é que o vídeo consegue bastante visualizações. Tá certo, pessoal? No mais, um grande beijo no coração. Até a live de sábado. Vamos, vamos. Fui!